Sabe como o ataque dos titãs costuma usar a ideia de falta? Falta de confiança nos seus companheiros, falta de força para lutar, falta de esperança de que vão vencer? Faltando é bem o tom desse daqui. Shingeki no Kyojin é um sucesso imenso, mais de 60 milhões de cópias vendidas até então, 3 light novels que saíram dele, outros 5 mangás, um deles focado em personagens femininos e com o mesmo nome que aquele livro pornô de Alan Moore e Melinda Gaby. Well, I think we've all learned something about who's disgusting and who's not. Talvez para quem gosta de sexo sem pele. I'm only eating the skin, so the chicken's up for grabs. Além de 8 games, incluindo um jogo de digitar, um bom sinal, mas não contando um ótimo jogo tributo que infelizmente não funciona mais no Chrome, e se funciona no Firefox, eu não sei como. E parece que o Opera é o Chrome Escarlate. Antes da Queda foi a primeira light novel a vir do mangá, e essa é a segunda adaptação em mangá de uma das light novels. A primeira foi Shingeki no Kyojin Junior High, e é uma comédia. Não, eu também não entendo. E, infelizmente, é bem boba e sem sentido. São 3 capítulos, então é possível que os problemas sejam resolvidos futuramente e as imensas insanidades façam mais sentido mais tarde, mas eu só estou lendo a primeira revista. O primeiro capítulo é um soco no estômago, mas não no bom sentido. É pra chamar a atenção com impacto, mas se você não tem história, você está apontando para um espaço vazio e seu leitor vai dizer: por que isso seria bom? As primeiras páginas são em papel melhor e coloridas e, como o capítulo em geral, um impacto. Mas este funciona? Cabeça caindo, mulher gritando o nome de seu marido degolado, intercalados por um titã de músculos grotescos, fazendo quadradinho. Talvez não de 8, porque nem titãs veriam um motivo para se cruzar as pernas. Você queria que eu falasse de boquinha da garrafa? Eu tô falando muito de bunda, né? Eu culpo o brasileirismo. A imagem é uma quebra, mas com sentido. A primeira vez que eu vi, eu achei que era só uma imagem promovendo o título. Ao invés disso, é como uma daquelas sequências rápidas que se vê em filmes às vezes. Só que em vez de esperar até ser retomado mais lentamente para entender o que aconteceu, aqui você pode voltar e se forçar a ver mais devagar os painéis. Ótimo uso da mídia. As próximas 9 páginas mostram 2 capitães se desesperando e bum, pulamos no tempo e ninguém te falou. Essa nova situação começa com um céu e linhas indicando tensão, então por que se esperaria que você soubesse não ser uma continuação? Compare com o começo da sequência anterior. Depois das páginas passarem para preto e branco, em si uma leve quebra, o foco passa para o alto, a parede e o sino tocando, seu som permeando estes quadros, o que indica também que algo mudou, caso a mudança de foco não seja suficiente. No não anunciado flashback, um bando de gente que adora titãs quer a abertura dos portões, liderados entre aspas por uma mulher grávida, Senhora Helena, visivelmente fora de si enquanto grita que quer se unir aos titãs. Um suposto cão do governo é decapitado, os portões se abrem, um titã entra e várias pessoas são comidas, como é de se esperar. Ele as vomita em uma bola de eca na qual um dos capitães pensa ter ouvido algo vivo, depois de sair do flashback também sem anúncio. Amedrontado, ele sugere que talvez um titã possa nascer do vômito de outro. Considerando a falta de conhecimento sobre titãs, faz algum sentido. O problema é que então eles reconhecem que é um bebê se movendo e caído no chão, o que imediatamente quer dizer que ele é um filho de titã. E 13 anos depois, ele está aprisionado. É claro! Isso faz tanto sentido! Oh não! Eu bebi café! Agora eu sou café! Cappuccino. Ah, e o Titã? Um dos capitães diz que ele foi atraído para fora da muralha por cidadãos e o portão foi fechado.
Ainda bem que eu tenho esses biscoitos caninos que são vegetarianos, transformam pessoas café de volta em pessoas e também servem para girafas. Conveni coitos, experimente! Tem um do seu lado agora mesmo. Piadas de coito não incluídas. A primeira página do segundo capítulo diz que entre mortos, feridos e desaparecidos, 5.000 pessoas foram vítimas do ataque. Sério, um titã consegue atacar 5 milhares de pessoas e ainda estar perto bastante do portão para ser atraído para fora. Ah, tá explicado. Aliás, o que diabos eles estavam fazendo esse tempo todo? Eles são da divisão de reconhecimento, os que viveriam fora da muralha e lutando com titãs mais do que todos os outros, e foram enviados porque algo aconteceu, e por isso estão ali e ficaram olhando. O segundo capítulo é naturalismo ruim, nojo pelo nojo, nenhum questionamento dessa natureza repulsiva apresentada. Um cara rico compra o filho de Titã, o mantém preso e malnutrido, e seu filho, Xavi, o usa como saco de pancada para ganhar autoestima até poder se juntar aos militares. Zaz, e aí eu chuto e Zaz. O filho de Titã é mostrado sangrando, vomitando e lambendo seu vômito, sendo mordido, mostrado como atração enquanto é espancado e comendo insetos. E só ele comer insetos tem uma leve importância no resto da revista. Não é exatamente o florescer de uma sakura de sangue, é o que eu quero dizer. Um parágrafo. E eu resumi praticamente tudo. A única outra coisa é uma introdução de uma irmã para Xavi, Charles, sempre desconfortável, com um ligeiro momento sonhando com outras terras, destruído pela terra desolada do lado de fora, mas ela ainda esperando haver algum país fora que não alcançam por causa dos titãs. E ela não só os odeia, mas tem pavor deles, então decide matar o filho de Titã. É impossível que eu perca para um simples humano! O poderoso Satangos é meu pai. Eu também serei um Satangos. E logo um poderoso Satangos. Vou me tornar invencível! O terceiro capítulo começa com Charles descendo até a cela com uma faca tremendo em mãos, o que me faz perguntar por que ela precisa carregar a faca assim o tempo todo. Eu não sei se isso é exatamente para mostrar que ela está nervosa e alguns passos antes de abrir a porta ou da porta para dentro bastariam para isso, ou se é para mostrar que ela é determinada, como o título do segundo capítulo indica. Mas, qualquer que seja o motivo, eu sinto como se estivesse vendo alguém jogando o Príncipe da Pérsia pela primeira vez. Finalmente entrando na cela, ela deixa a faca cair quando o filho de Titã se levanta, e ele pega a faca, agarra sua mão e a faz cortá-lo. Oh, você quer dizer que o cara que nunca atacou quando era atacado, não ia atacar quando foi atacado? Oh, mas... A cena não tem nenhuma tensão. A ideia é que você não pode prever o que uma pessoa faria nessa situação. Entretanto, o já tropo de mudança súbita é baseado em acuamento. Um rato acuado pode atacar subitamente, não em situação ruim, mas literalmente em um momento em que acha que vai morrer. Ela não sabe que ele aceita essa situação, mas o leitor sabe, e é só para o leitor que a tensão pode ser divertida. Alguém pode dizer que a força da cena é que ele está tentando se matar, mas ele é mostrado como incapaz de compreender muito, então a própria ideia de que ele usa a faca na barriga é estranha, já que ele não teria visto uma faca antes ou teria motivação para usá-la. Mas, se ainda assim você quiser dizer instinto ou florear de harakiri, meu caro boneco de palha, eu devo apontar que a faca continua à disposição dele e não é usada. Charles traz bastante comida para o filho de Titã, que finalmente se apresenta. Vale notar que depois de ser mantido nas sombras por bastante tempo, os dois são mostrados sem fundo, sem sombras, sem ambientação. Podemos ler isso como: o momento foi mágico, uma vez que é limpo enquanto a história inteira está cheia da ideia moral ou física de sujo. Uma leitura mais interessante seria que os dois estão finalmente saindo do seu situacionalismo e passando a ser donos dos seus destinos. A partir daqui, os dois começam a fazer coisas que não fariam antes. Kuklu quer aprender sobre o mundo que nunca viu e planeja fugir, enquanto Charles está ensinando e pretende ajudá-lo a fugir, já que não o vê como um titã. Não é uma ideia ruim, mas realmente perde bastante pelo resto ser tão bobo. A história pula 2 anos, quando Charles fica sabendo que Xavi vai entrar para o exército. Um momento que eu realmente gosto é ela notando que seu irmão se tornar um líder, talvez por torturar Kuklu.
ela basicamente está dizendo: ei, talvez seja um mal necessário, ou, mesmo sendo ruim, não podemos negar os efeitos positivos. E isso é especialmente interessante considerando o que vem em seguida. Seu pai lhe diz que o casamento que negociava já está quase fechado, e ela decide que Kuklo deve fugir enquanto ela ainda pode ajudá-lo. Ou seja, quando ela começa a aceitar que os fins justificam os meios, ela é lembrada que ela é o meio. E, antes de talvez o pior momento dessa revista, eu devo notar que a arte é variável. Não só a questão de velocidade, que não se resume ao segundo capítulo, mas também algumas escolhas artísticas estranhas. Por exemplo, as 12 páginas em que o Titã está dentro da cidade é uma mistura de imagens impactantes e bastante escuridão, imagens sujas de pessoas com medo e correndo. A coisa toda já é mais escura e menos sangrenta do que se esperaria para um Titã, mas veja este quadro. A primeira vez que eu vi isso, eu não sabia o que seria isso, mas é uma bola de humanos mal digeridos. Então, ou a bola de onde o filho de Titã sairia ocorreu no meio do ataque, e as 4 páginas e meia depois disso poderiam mostrar algo útil, por exemplo, como eles atraíram o Titã para fora, ou talvez ele esteja vomitando por toda parte, o que me faz perguntar por que não haviam bolas ou poças de humanos para todo lado. A única outra possibilidade que me vem à cabeça é que mais ainda da batalha ocorreu e mais tempo ainda se passou, o que quer dizer que os 2 capitães ficaram ainda mais tempo esperando sem fazer nada. É difícil falar sobre essas escolhas porque parte delas parece ser bem motivada e mal executada, e como algumas são bem executadas, isso torna a arte mais confusa. Veja, por exemplo, Charlie trazendo as más notícias, uma personagem que se mostrava um alívio da escuridão, agora sem face, leia-se sem poder sorrir, como se a alegria em si tivesse morrido. Ela sai da claridade intensa, talvez representativa do mundo, como uma masmorra tão ruim quanto a escuridão da catacumba, e você pode ver um claro paralelo com a imagem da morte, saída da noite recoberta de escuridão, enquanto esta sai da claridade e clara por fora. Mas a primazia de uma ou 2 escolhas não me faz não notar os problemas. A imagem do bebê na página 52, sendo visto pela primeira vez, pode ser inteligente, com suas orelhas sendo levemente pontudas, e metade do seu corpo mais escuro, quase como se ele tivesse realmente nascido diferente. Só que eu ainda estou vendo aquele pé que está no lugar onde pode sugerir um rabo. O pé que, para estar ali, indicaria que a perna esquerda da criança estaria quebrada e ele estaria chorando pacas ou morto. Ou, se isso não deixa o problema claro, um quadro na página 91 é particularmente representativo desta confusão. Se você vê um garoto olhando para a escuridão de um ângulo estranho, eu também. Mesmo vendo da forma intencionada, ele me remete mais a um ninja em comunhão com as sombras do que um ser sendo consumido pelas trevas, que eu imagino ser a intenção. E mesmo se for este o caso, não funciona bem. A ambiguidade visual distrai demais, e me parece que um pouco mais de detalhe resolveria isso. E, por fim, página 162. Sim, você está vendo Kuklo, o cara que não tem como se lavar e que passou 15 anos encarcerado, em uma roupa ligeiramente rasgada, praticamente limpa, que usa como mini vestido, com certeza para evitar que ele brilhe na luz do sol, seduzindo Charlie com a possibilidade de liberdade. Quando eles são apresentados lado a lado, uma outra leitura possível, e me parece que é a intencionada, é de que eles são complementares em sua oposição. Ele olha para baixo e se lambe, enquanto ela olha para ele e sorri. Ela usa sua mão para um gesto, ele a tem presa e usa por necessidade. Aliás, a partir de agora, toda vez que ele se lambe, ele parece mais um cachorro lambendo um prato em vez de uma pessoa desesperada por comida. E, além disso, eles 2 seriam prisioneiros, já que ela seria casada por interesse. Só que tem aquele pequeno detalhe: ela não é uma prisioneira. Deixe de lado as questões de interesse político e cultura patriarcal que poderiam ser colocadas, porque elas não são. A intenção é obviamente que você pense nisso, mas fora Charlie falando sobre essa possibilidade e o total de uma cena, no final, de que o casamento ocorreria, nada mais aprende. Ela mesmo surge com comida e diz que trará roupas e dinheiro. Então, por que ela não já teria planejado fugir com ele? Porque ela é uma donzela, pura e simplesmente. Se ela quer conhecer outros países, por que ela não tentou fugir ainda? Se a ideia nunca ocorreu a ela, o que seria possível estocomicamente, da mesma forma que Kuklo poderia se achar filho de Titã, ainda assim, por que não teria ocorrido nestes 2 anos de planejamento? Fim das contas, é uma história estereotípica e vazia. Histórias estereotípicas podem ser divertidas, não me entenda mal, mas você precisa enchê-las de alguma forma.
Filmes de ação normalmente usam explosões e lutas. Filmes de horror normalmente usam cenas de sanguinolência, se for slasher, ou situações psicologicamente torturantes, se for mais pra esse lado. E uma das coisas que eu realmente gosto da primeira temporada do anime é como as situações não são exclusivamente um ou outro. Então, haviam várias opções para encher a história. Quer ver quão vazia é? Depois desses 3 capítulos, temos 12 páginas de um trailer da série, e eu imediatamente me pergunto, por que isso tem um final? Não só isto poderia ter aumentado a expectativa? Bem, talvez por isso. Mas esta prévia é ótima, é rápida, mostra os destaques e consegue algo de que eu senti falta na história em si, o humor. No geral, é fácil pensar que o humor nesse mundo é bastante minimizado, por isso eu não entender a existência de Junior High, mas ele está mais presente do que pode parecer, e 2 exemplos de como ele é usado são bem claros aqui. Oh, poderoso titã! É de lamber os dedos. De fato, o primeiro capítulo parece ser só uma versão estendida desse trailer com 46 páginas a mais. 36 mais do que precisa, na minha opinião. Falta de confiança nos seus companheiros, falta de força... Vou tomar meu remédio que eu esqueci. De uma das light novels. Sim, o e peido. Isso mesmo. Não faz barulho não, cadê? Quero terminar. Por que isso seria bom? Mas 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 por que isso seria bom? Eu culpo o brasilianismo. Brasilianismo, eu fui italiano em vez de ser brasileirismo, tá bom. Eu só senti uma coisa molhada atrás da minha orelha. Eu não sei se essa bodega vazou ou se é o suor mesmo. Porque sim, está mais friozinho agora esses dias, mas eu suo, mesmo assim, para todo sempre. Você não sabe quão difícil é rir sutilmente quando você nunca teve que rir sutilmente antes. 36 páginas a mais do que o necessário, se... Minha opinião... Eu penso em inglês, eu sou... 36 a mais do que precisa, se me perguntar. Não é se me perguntar, é na minha opinião. Com 46 páginas a mais... Puta merda, para de fazer barulho.